Amigos da Mais TV, o programa de hoje que nós preparamos, nós vamos contar a história da Fazenda Aparecida, uma fazenda histórica aqui de Mimoso do Sul. E por que nós resolvemos falar da Fazenda Aparecida? Porque lá foi construída, a usina hidrelétrica que transmitiu luz para São Pedro, transmitiu luz para Mimoso do Sul, transmitiu luz para Muqui. Então o programa que a gente preparou para hoje é a gente contar esta história, valorizando os acontecimentos da nossa terra. Então o tema de hoje vai ser exatamente este, a história da Fazenda Aparecida de Mimoso do Sul. E gostaria de iniciar o nosso programa intitulado Caminhos da História, agradecendo a presença alegre e descontraída de uma linda pessoa de quem eu gosto muito e adorei a sua entrevista aqui na nossa programação. Então aqui segue um abraço à minha colega Laís Mirri, Gostei muito da sua presença aqui junto da gente, desenvolvendo a nossa programação da Mais TV. Beijo carinhoso para você e para o meu amigo Fabiano Guarsoni. Gostei muito do programa, achei a ideia maravilhosa, da Carla Alves, denominado de Estação Musical. E então vai aqui os nossos agradecimentos e a nossa admiração por você. Laís Mirri canta e encanta os nossos telespectadores. E as nossas histórias, elas começam assim, na escritura pública e nos documentos que nós encontramos sobre a Fazenda Aparecida. E o interessante é que a palavra Aparecida, nessas nossas pesquisas, ela aparece grafada com 2 P's. Então a palavra Aparecida, ela foi grafada originalmente com 2 P's. É assim que a gente encontra nos documentos oficiais da fazenda. E essa fazenda, ela era administrada pelo senhor João Coelho de Souza, popularmente conhecido como João Cabuncreiro. E nós tivemos contato com todos eles, com todos os familiares, porque eu frequentei muito a Fazenda Aparecida. Então conheço toda a história dessa família, conheço os filhos, conheço os herdeiros, são amigos da gente. E nós vamos narrando isso aí para vocês. Ele e sua esposa, ele quem? O João Coelho de Souza. E sua esposa, a dona Erondina de Almeida Souza, eles tiveram 10 filhos. Naquele tempo, você vê, a média da nossa população era ter 10 filhos, 12 filhos. Hoje, bem diferente, Hoje, 4 filhos eu acho muito. É igual casa de caboclo. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. E a usina foi construída na Fazenda Aparecida por Justiniano Gomes de Souza. Esse camarada é o avô do Guilherme do Ibama. Ele é o pai do seu Ernesto Gomes, pai da Ciomara. E na época, a companhia que a administrava chamava-se Companhia Muqui do Sul e era administrada pelo senhor Aurélio Rodrigues. Para você ter ideia de como nós voltamos no tempo, o Aurélio Rodrigues era pai do Chico Aurélio. Você imagina o tempo disso aqui na história. Chico Aurélio já faleceu há bastante tempo, Foi meu vizinho lá do alto. E ele fez essa construção junto com o senhor Jorge Nunes. Então nós também precisamos da colaboração de vocês, telespectadores, para complementar essa história. Então, você que tem algum conhecimento antigo sobre essa fazenda, uma foto antiga, entre em contato com a gente aqui da equipe, que no futuro nós podemos reeditar este programa e trazendo mais conhecimentos. E assim o nosso conhecimento vai se ampliando cada vez mais. E vocês contribuindo, além de assistir,
também contribuindo com os conhecimentos da nossa Mais TV. A sua primeira turbina, para vocês terem ideia, ela foi comprada na Alemanha. Nos inícios do tempo, o Brasil não tinha tecnologia para isso. Então os produtos vinham importados. A Alemanha era um país assim, né? Eu adoro a Alemanha. Nós vamos contar vários programas aqui sobre a Alemanha também, a hora que a gente embrenhar por assuntos internacionais. É um país que eu amo muito, estudei muito a Alemanha, conheço os 4 cantos da Alemanha. E quem era o proprietário da fazenda Aparecida era o senhor Paulo de Almeida, o popular Paulinho. A fazenda, gente, Aparecida, ela era muito grande e fazia divisa lá com a fazenda do Coqueiro. Você vê como ela, no passado, ela era muito maior do que os 9 alqueires de hoje, né? E trabalharam também nesta usina o senhor Dantas Rodrigues Munder, né? Trabalhou também nessa usina o senhor Adão Marinho e também o Toninho Betero, que é avô do João Betero. João Betero até me prometeu levar para eu entrevistá-lo, seu avô, que hoje mora em Muqui. Mas ficou só na promessa. Então vou cobrar aqui do João Betero a nossa visita para nós complementarmos essa entrevista, né? Estamos narrando hoje toda a história da usina da Fazenda Aparecida. Esta usina, ela no início, gente, ela só abastecia a cidade de Muqui. Depois, ela passou a abastecer também o nosso distrito, a cidade, na época município ainda, né, São Pedro do Itabapuana. E só depois é que essa usina também veio abastecer o nosso município de Mimoso do Sul. No início, ela só abastecia Muqui. E esta usina, ela sofreu uma reforma de ampliação em 1925 e aumentaram a crista da barragem em mais 1 metro. Então ela foi construída com uma determinada altura para suprir Muqui. À medida que foi crescendo o consumo de energia, né, nós fomos lá e aumentamos mais 1 metro a crista dessa barragem, para que ela aumente, né, a quantidade de geração de energia. E toda a sua energia gerada foi então ampliada, quando nós levantamos 1 metro o nível da barragem. E passou a servir agora também o município de São Pedro de Itabapuana, junto com Muqui. Por isso que foi feito esse aumento na crista da barragem, mais 1 metro de altura. E depois desta reforma, né, eles começaram e trouxeram a outra turbina. Então, no início era uma turbina só. Depois dessa reforma, passou-se a ter 2 turbinas. A primeira era uma turbina alemã e a segunda já era uma turbina que foi fabricada na Suíça. E elas trabalhavam juntas, né? Elas eram acopladas e geravam energia juntas. A turbina sueca era da marca Pelton e era uma turbina, né, que gerava 225 cavalos, conjugada com um gerador e um excitador de 160 cavalos, né? Cavalos aqui é o cavalo vapor, em inglês, né, o horsepower, né, que é uma unidade de força, né, britânica que a gente usa muito para medir potência de um gerador. Que passou a alimentar então as 3 cidades. Como eu disse, começou apenas com Muqui, depois começou a gerar eletricidade para Mimoso e para São Pedro, e a terceira foi Mimoso. Então, nessa ordem, primeiro só Muqui,
depois Muqui e São Pedro, depois Muqui, São Pedro e Mimoso. Então ela passou a alimentar as 3 cidades do sul do estado juntos, Mimoso, Muqui e São Pedro. A turbina, ela movia-se a 90 rotações por minuto, né? 900 RPM, dotada por tubos de sucção, existiam as válvulas e o governador, que a gente chama, que mantém a velocidade da turbina em 900 rotações por minuto, né, era automático. Era uma válvula e o governador automático. O gerador, ele era de 120 kW. Trabalhava a 240 volts e a energia do Brasil, né, 60 ciclos, que a gente chama 60 Hz. O Brasil adotou o padrão de energia de 60 Hz, diferente do Paraguai. O Paraguai é energia gerada a 50 Hz. Então a nossa usina hidrelétrica de Itaipu, que geram para os 2 países, ela tem que ser regulada para enviar energia para o Brasil a 60 Hz e enviar energia para o Paraguai a 50 Hz. Mas a rotação é a mesma, né? 900 RPM. E era montado com reostato. Ela também tinha, né? Porque eu fui visitar, quando eu fui conhecer a usina Aparecida, né? Lá junto com o Carminho, nós até testamos os geradores. Funcionava tudo direitinho, né? No passado longínquo. Tinha chave automática de partida, né? Que é um avanço da eletricidade grande. E era resfriada a óleo. Em um quadro completo, possuindo acoplados, né? Tinha acoplado nesse quadro um voltímetro e 2 amperímetros. Também existia, né, um gerador e já tinha naquela época um para-raio. Que a gente sabe, né, ainda mais em região rural, esses motores elétricos são afetados pela incidência de raio, que pode queimar. Então tinha, né, a gente que visitou, a gente que conheceu, eu então que fui lá há bastante tempo, eu constatei a presença do para-raio, né? O para-raio era inclusive da marca Alumencels. Era um para-raio antigo, da marca Alumencels, de 6.600 volts e era um para-raio trifásico. O engenheiro, para vocês terem ideia, que veio instalá-la, se chamava Dr. Demóstenes Pitaco. Um monte de gente se lembra do seu Pitaco. E muitos dos nossos meninos aqui de Mimoso foram alunos do seu Pitaco. Por quê? Esse seu Pitaco, ele foi professor no ginásio da disciplina de física. Ele que foi engenheiro que veio montar esta turbina. E eu soube que ele acabou morando em Mimoso e terminou seus dias, inclusive, à míngua, né? Aí, devido a essa dificuldade do seu Pitaco, a Lourdes, que é uma moradora do Morro da Palha, né? Você vê como é que as pessoas têm um coração bom. A Lourdes, que não era rica, foi e adotou o seu Pitaco para ela, né? O acolheu e tomou conta dele, adotando, inclusive, como marido. E essa adoção foi até o seu Pitaco morrer. Nem quem conhece essa história, quem conheceu o seu Pitaco, ele ficava muito ali em frente ao supermercado Garcia, Biriba trazia ele numa cadeira de roda e ali ele ficava. Eu me lembro direitinho do seu Pitaco, um engenheiro grego que veio para Mimoso montar a nossa turbina. Mas nós vamos continuar a nossa história no nosso próximo bloco, né? Nós temos uma limitação de tempo e estamos então nos preparando para encerrar o nosso primeiro bloco. Estivemos falando a respeito da usina Aparecida de Mimoso do Sul.
No combate à malária, a gente precisa se unir. Unidos para prevenir. Use mosquiteiros, telas nas portas e janelas, repelentes, roupas compridas e deixe o agente borrifar a sua casa. Unidos para tratar. Em caso de sintomas como dores de cabeça e no corpo, febre e calafrios, procure uma unidade básica de saúde e faça o exame. O combate à malária acontece com a participação de todos. Cidadãos, comunidade e governo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Dia de futebol e dia de ficar bonito. Também é dia de combater o mosquito. Dia de pedalar, dia de folga ou de serviço. Também é dia de combater o mosquito. Dia do pet shop, da novela ou do jiu-jitsu. Também é dia de combater o mosquito. Até no dia da balada ou videogame com os amigos. Todo dia é dia de combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya. Você já sabe o que fazer. Evite água parada pro bicho nem nascer. Ministério da Saúde. É tudo que vem lá do chão, que chega na mesa, na mão, na sua vida. É a força do campo batendo no peito da nação. Crédito para o agro que alimenta, move, sustenta e leva o país para frente. Plano Safra, o Brasil com força para crescer. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Para promover o crescimento econômico e gerar empregos. Para levar melhores condições de vida para a população mais carente. Para incentivar investimentos e conectar os brasileiros. É para isso que o governo federal trabalha. Para que o Brasil seja sempre a pátria do desenvolvimento. A pátria que cresce e melhora a vida de todos os brasileiros. A pátria trabalhadora Brasil. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. A produção agropecuária do nosso Brasil é orgulho de todos nós. Aqui se planta e se produz de tudo. Tem a soja, o milho, o arroz e o feijão, o café, as frutas, a carne, o leite. Já somos grandes aqui e lá fora. Alimentos, fibras e energia produzidos de forma sustentável, que abastecem o Brasil e o mundo. E para essa produção continuar crescendo, o Ministério da Agricultura e Pecuária, junto com o Governo Federal, vai dar aquela ajuda. Uma ajuda que é para todos. O novo Plano Safra está aí para impulsionar o nosso agro. Trazendo mais crédito com melhores condições de financiamento para o pequeno, o médio e o grande produtor rural. Sabe qual o resultado? Mais produtividade, mais emprego, mais renda e mais comida na nossa mesa. E a partir de agora, quem já produz de forma sustentável vai ter mais benefícios na hora de buscar o crédito rural. É o reconhecimento a quem cuida do meio ambiente e do clima, fundamentais para a produção do nosso alimento. É o maior plano safra da história. Ministério da Agricultura e Pecuária, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Por onde passa, ele mexe com as nossas lembranças. É que de geração em geração, de gota em gota, foi com ele que aprendemos que não existe nada mais importante do que a vida. Ei, amigos, é Gotinha! Que bom te ter de volta para reconstruir a vacinação do Brasil. E para dar início ao movimento nacional pela vacinação, vai começar a dose de reforço bivalente contra a Covid-19 para grupos prioritários. Vamos salvar vidas sim. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Tio, não atende não. Quem é você? Eu sou aquele menino bem aí, ó. Se você atender o celular, você não vai conseguir me ver. Sou eu que vou ter que socorrer o garoto. Não atende não. Moço, eu sou a mãe dele. Por favor, não atende. No trânsito, uma decisão errada pode destruir muitas vidas. Detran, Governo do Distrito Federal. Então, encerramos o nosso bloco falando a respeito do seu pitar.
E eu comentava que a Lourdes, né, uma pessoa pobre do nosso município, adotou o seu Pitaco como marido e tomou conta dele até ele vir a falecer. A Lourdes, né, é a mãe do Biriba. Biriba é muito colega da gente, jogou bola com a gente, né, jogava ali no veterano também, joguei bola aos domingos junto com Biriba. Mas seu Pitaco teve um problema quando ele veio construir essa usina. Ele não conseguiu terminar o serviço, porque uma turbina alemã, a outra suíça, na hora de acoplar essas duas, ele teve alguma dificuldade. E tivemos então o Mimoso que solicitar vir outro montador suíço, porque o seu Pitaco estava muito acostumado com a geração da máquina alemã. Com a máquina suíça, ele encontrou alguma dificuldade. Aí nós tivemos que contratar outro engenheiro para ele terminar, né, a montagem e o acoplamento da turbina suíça. O Dr. Pitaco, ele acabou indo morar então com a Maria de Lourdes da Silva. E diziam que ele era engenheiro, né? Mimoso, todo mundo conheceu ele como engenheiro. Eu não tenho certeza dessa informação, mas a informação que chegou para a gente é que ele tinha formação em engenharia. E na tenra idade, o que aconteceu com o seu Pitaco? Ele sofreu um derrame e ficou cadeirante. E o seu Pitaco veio a falecer aqui mesmo em Mimoso do Sul e deixou uma casa e 3 carros para Lourdes. Deixou um Gordini, você imagina que carreta, né? Um Aero Willys, que era um carro lindo da época, né? E deixou também um Jeep. Ele possuía na época, que eu me lembro, uma geladeira a querosene. E para nós meninos isso assim era uma novidade, né? Eu nunca tinha visto uma geladeira cujo combustível era querosene. Biriba tinha outros irmãos e irmãs. Lembro-me do Quarentinha, né? Quarentinha eu conheci bem. E depois de cadeirante, o seu Pitaco, ele gostava de ficar ali na frente das casas Franklis. Olha como eu estou voltando à história, né? Quem se lembra aí das casas Franklis em Mimoso? Então era ali que o seu Pitaco ficava, em frente à casa Franklis, conversando com os amigos, né? O nosso costume aqui de Mimoso. E Dr. Pitaco, segundo essa informação, ele era um engenheiro formado na Grécia. Foi professor do colégio Monsenhor Elias Tomasi, lecionando a disciplina de física. E teve, inclusive, uma filha com a Lourdes, chamada Simone. Então, uma hora a gente pode convidar a Simone, né, para ela vir participar do nosso programa de entrevista. Nós também vamos fazer programa de entrevista, né, convidando as personalidades aí de Mimoso, para ela contar um pouco dessa história que ela conviveu com o seu Pitaco, já que ela é filha dele. A informação que eu tenho é que Dr. Arione não permitiu que a Lourdes herdasse o patrimônio do Dr. Pitaco. E ele tinha o hábito de toda hora levantar a calça até a altura da cintura. Há outra informação também. Dr. Pitaco era poliglota, né? Ele brincava com a gente, falava vários idiomas. Então, uma personalidade incrível, que desfrutou de Mimoso, morou em Mimoso, foi professor do ginásio e faleceu aqui em Mimoso. Na inauguração da usina, né, a gente fazia aquela festa, né, vai ser inaugurada a usina, a primeira usina hidrelétrica de Mimoso do Sul. Na inauguração, a comitiva dirigiu-se então para a cidade de Muqui.
porque essa usina ela foi montada com o intuito de gerar energia para o nosso município vizinho aqui, para Muqui, onde foi hasteado o pavilhão. A gente hasteava a bandeira, né? O pavilhão da República. Sob intensa queima de fogos e brindes. Inclusive, gente, teve distribuição de champanhe. O governador da época era o doutor Bernardino de Souza Monteiro. E os soldados do tiro de guerra, o de número 419, né, os tiros de guerra, tinham uma numeração de acordo com a ordem de criação. Então, o tiro de guerra 419, os soldados se perfilaram em frente ao prédio da Câmara, onde seguiram e acompanharam as festividades de inauguração da primeira usina hidrelétrica de Mimoso. E à noite, né, a comemoração começou à tardinha, entrou à noite e foi servido um jantar, né, no Hotel Muqui. E eu tenho até o cardápio do hotel, né? Foi servida sopa de ervilhas, foram servidos nessa comemoração robalo à marinheira, empadinha de camarão, costeletas de cordeiro, aspargo, ao molho de manteiga, imagine, aspargo ao molho de manteiga, e peru à brasileira, fembre de York, olha só, sobremesa e vinhos. Os salternes, vinhos pomares, vinho do Porto e champanhe. Você vê a suntuosidade dessa festa, né? Nós estávamos inaugurando a primeira usina hidrelétrica do município de Mimoso que gerava eletricidade para Muqui. O Leopoldino, né, que é filho do senhor João Coelho de Souza, ele inclusive aposentou trabalhando nesta usina. Eu peguei muita informação com Leopoldino. E nesta usina havia inclusive uma parada do trem da Leopoldina. Quando o trem da Leopoldina vinha de Vitória ou saía da estação de Mimoso, ali na Aparecida tinha um ponto de parada. Era para pegar mais gente ou soltar mais gente. Né? Você vê que tempo bom, né? O tempo dos trens, do Expresso, do Cacique, né? E era um ponto de embarque e desembarque, então, de passageiros. Os postes de transmissão eram todos de madeira ainda. Naquele tempo não se faziam ainda os postes de concreto, né? Todos aqueles postes, nós estamos criando uma usina, tem que haver a transmissão desses, né? Os fios até chegarem a Muqui. Tudo em poste de madeira. E lá existia, inclusive, nesse ponto de parada, um telefone. Né? E, se vocês se lembrarem, na época ainda, os telefones eram de circuito físico. Não é hoje DDD, com ligação à distância via satélite. Só falava se tivesse um fio ligando os dois telefones. Na época era circuito físico ainda. O senhor José Gomes de Souza, que é o pai do Carminho, era quem corria a linha para verificar algum dano. Então, houve algum problema na geração, a gente chamava, né? Tinha aquele camarada que era o pai do Carminho e ele percorria, olhando o fio para ver se onde que estava arrebentado ou aonde que tinha um defeito, ou uma árvore, né, que caía um galho em cima da fiação. A gente chamava de corredor de linha, esse profissional. Depois, essa usina hidrelétrica, ela foi vendida para Sesmel.
e depois vendida para a Excelsa. Hoje, né, a Excelsa EDP, uma empresa chinesa, comprou tudo isso aí, né? Nós sabemos que a Excelsa EDP agora, o acionista maior é a China. Falando um pouco do Carminho, né, que é um proprietário da Fazenda Aparecida, né, na atualidade, Carminho tinha outros irmãos e irmãs. Carminho tinha o Manuel, né, o Pedrinho. E por que eu estou citando o Carminho? Porque ele nasceu ali. Ele nasceu numa ilha, a casa dele é numa ilha. Essa casa não existe mais. Inclusive, o sonho do Carminho é construir a casa para ele neste mesmo lugar onde ele nasceu. E ele foi de uma coragem tremenda, o Carminho, porque ele, como eletricista, né, consertando chuveiros de Mimoso, ele comprou a Fazenda Aparecida por 1 milhão. Gente, era muito dinheiro. 1 milhão de dinheiro, não sei nem qual era o dinheiro da época. Então precisou de ter avalista, né? João Guarsoni, esses caras mais ricos, Carlos Alberto Cunha, esses caras que eram os avalistas de Mimoso, permitiram isso para ele. Carminho, com coragem, comprou o local que ele nasceu e hoje é dele. Por isso que eu cito Carminho aqui nessa nossa história da Fazenda Aparecida. Então Carminho tinha outros irmãos e irmãs que nasceram aí também, viveram aí, nessa Fazenda Aparecida. O Manuel, o Pedrinho, a Lili, a Piquita e a Maria Célia. Carminho, gente, ele já trabalhou no Hotel Santa Terezinha de Muqui, que ficava na Rua Vieira Machado, número 263, lá no conjunto BNH de Muqui. Eu tenho o endereço certinho, CEP 29.480. Sem contar também os outros 2 irmãos do Carminho, o Roberto e o Sebastião, que são irmãos de criação do Carminho. E no total, então, são 8 irmãos. E Carminho tem uma vida interessante, que ele foi para o Rio. Carminho foi lutador de luta livre. Pouca gente sabe disso. Carminho casou na igreja de Muqui e entrou com a motocicleta, uma Harley Davidson, dentro da igreja. Inclusive o Sidney comprou depois esta motocicleta, essa Harley Davidson. Então Carminho é um camarada de muitas histórias, né? Maravilhoso. Meu amigo pessoal, gosto muito dele e dos filhos deles. Lembro também da Vera, né? A mãe da Vera era Maria da Penha Gomes da Silva e o pai, Antônio Pacheco da Silva. E, como eu disse, a companhia foi primeiramente vendido para a Sesmel. A Sesmel era a Companhia Espírito Santense Meridional de Eletricidade. Então tinha essa sigla, Sesmel, Companhia Espírito Santense Meridional de Eletricidade. As iniciais desse nome formam a palavra Sesmel. Em 1913, no dia 3 de novembro, por ordem do presidente da Câmara de Muqui, foi aberta uma concorrência pública para o fornecimento de postes de madeira para iluminação elétrica de Muqui. Muqui, gente, não era município, era ainda uma vila. Mas eu vou continuar outra parte no próximo bloco. Então não saia daí, fica ligadinha com a gente, que eu vou contar agora um pedaço dessa energia chegando em Muqui. Uma fase interessante da nossa história que estamos narrando hoje. Hoje nós estamos narrando a história da Fazenda Aparecida de Mimoso do Sul.
No combate à malária, a gente precisa se unir. Unidos para prevenir. Use mosquiteiros, telas nas portas e janelas, repelentes, roupas compridas e deixe o agente borrifar a sua casa. Unidos para tratar. Em caso de sintomas como dores de cabeça e no corpo, febre e calafrios, procure uma unidade básica de saúde e faça o exame. O combate à malária acontece com a participação de todos. Cidadãos, comunidade e governo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Dia de futebol e dia de ficar bonito. Também é dia de combater o mosquito. Dia de pedalar, dia de folga ou de serviço. Também é dia de combater o mosquito. Dia do pet shop, da novela ou do jiu-jitsu. Também é dia de combater o mosquito. Até no dia da balada ou videogame com os amigos. Todo dia é dia de combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya. Você já sabe o que fazer. Evite água parada pro bicho nem nascer. Ministério da Saúde. Oh, é tudo que vem lá do chão, que chega na mesa, na mão, na sua vida. É a força do campo batendo no peito da nação. Crédito para o agro que alimenta, move, sustenta e leva o país para frente. Plano Safra. O Brasil com força para crescer. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Para promover o crescimento econômico e gerar empregos. Para levar melhores condições de vida para a população mais carente. Para incentivar investimentos e conectar os brasileiros. É para isso que o governo federal trabalha. Para que o Brasil seja sempre a pátria do desenvolvimento. A pátria que cresce e melhora a vida de todos os brasileiros. A pátria trabalhadora Brasil. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. A produção agropecuária do nosso Brasil é orgulho de todos nós. Aqui se planta e se produz de tudo. Tem a soja, o milho, o arroz e o feijão, o café, as frutas, a carne, o leite. Já somos grandes aqui e lá fora. Alimentos, fibras e energia produzidos de forma sustentável, que abastecem o Brasil e o mundo. E para essa produção continuar crescendo, o Ministério da Agricultura e Pecuária, junto com o Governo Federal, vai dar aquela ajuda. Uma ajuda que é para todos. O novo Plano Safra está aí para impulsionar o nosso agro. Trazendo mais crédito com melhores condições de financiamento para o pequeno, o médio e o grande produtor rural. Sabe qual o resultado? Mais produtividade, mais emprego, mais renda e mais comida na nossa mesa. E a partir de agora, quem já produz de forma sustentável vai ter mais benefícios na hora de buscar o crédito rural. É o reconhecimento a quem cuida do meio ambiente e do clima, fundamentais para a produção do nosso alimento. É o maior plano safra da história. Ministério da Agricultura e Pecuária, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Por onde passa, ele mexe com as nossas lembranças. É que de geração em geração, de gota em gota, foi com ele que aprendemos que não existe nada mais importante do que a vida. Ei, amigos, é Gotinha! Que bom te ter de volta para reconstruir a vacinação do Brasil. E para dar início ao movimento nacional pela vacinação, vai começar a dose de reforço bivalente contra a Covid-19 para grupos prioritários. Vamos salvar vidas, sim. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Tio, não atende não. Quem é você? Eu sou aquele menino bem aí, ó. Se você atender o celular, você não vai conseguir me ver. Sou eu que vou ter que socorrer o garoto. Não atende não. Moço, eu sou a mãe dele. Por favor, não atende. No trânsito, uma decisão errada pode destruir muitas vidas. Detran, Governo do Distrito Federal. Retornando então ao nosso terceiro bloco, né?
vamos também pedir a vocês que nós vamos lançar o CR Code, né? E vocês vão poder abaixar o nosso app para vocês assistirem o nosso programa. Então nós vamos disponibilizar a nossa imagem, né? O CR Code, e vocês apontando a câmera para lá, vocês já vão ser transferidos para assistir a nossa programação. E agradecendo desde já a vocês pelo apoio, pela audiência, né? Por fazer dessa nossa TV um grande sucesso em Mimoso do Sul. Mas, como dissemos, nós paramos, né? Em 1913, veja quanto tempo tem isso, né? No dia 3 de novembro. Nossa história parou aí. Porque, por ordem do presidente da Câmara de Muqui, foi aberta então uma concorrência pública para o fornecimento dos postes de madeira para iluminação elétrica da vila. Qual vila? Vila de Muqui. Então foi feita uma licitação para a gente comprar os postes, para a luz que chegar em Muqui ser distribuída agora dentro da cidade, que nem era cidade, era vila ainda. A energia de Muqui, como já citada anteriormente, ela era gerada aqui em Mimoso, na Fazenda Aparecida. E em 15 de novembro, o coronel Marcondes Alves de Souza, na época presidente do Estado, você vê que a gente não chamava de governador do Estado. Na época, em 1913, era o presidente do Estado. Não se usava a palavra governador de Estado. A gente falava que era o presidente do Estado. O senhor coronel Marcondes Alves de Souza ofereceu ao governo municipal um motor e um dínamo para a iluminação elétrica de Muqui e o pagamento do oficial para a devida montagem. Então, Muqui também, além de ter a geração aqui em Mimoso, teve que comprar um dínamo. Mimoso também já teve isso aí, para gerar uma eletricidade, né, em poste de madeira para começar a iluminar a vila de Muqui. E a licitação incluía, inclusive, a montagem desse dínamo, desse gerador. Este primeiro dínamo, gente, era ainda tocado a vapor. Está começando a industrialização no mundo, né? A era industrial, que onde vão aparecer os motores elétricos. Mas esse primeiro de Muqui ainda era dínamo a vapor. Ou seja, você imagina, tocado a lenha. Então a gente botava a lenha, carvão, para ferver a água, para gerar o vapor, e o vapor era o motor desse gerador, desse dínamo. E em 3 de dezembro deste mesmo ano, se vocês se lembrarem, estamos falando do ano de 1913, quem venceu a licitação para o fornecimento dos postes de madeira foi o senhor Alfredo de Carvalho. Então até isso nós conseguimos. Quem ganhou essa licitação? Então o senhor Alfredo de Carvalho, ele ganhou a licitação para montar o dínamo e também comprar os postes de madeira e fazer a iluminação da vila de Muqui. Gente, não era Muqui inteiro não, era só aquela reta e um pedacinho só iluminado. Nossos geradores eram todos pequenininhos. Era pouquinhos postes e pouquinho metros de rua iluminado. Não era... Muqui estava começando, não existia aqueles bairros grandões de Muqui, não. E em 8 de março de 1914, houve então a inauguração da luz elétrica em Muqui. Não era ainda a gerada na usina Aparecida de Mimoso. Na época, a empresa nada pagou aos proprietários, razão que levou a uma causa judicial. Então, além dessa confusão toda, na hora de pagar, né, a licitação,
houve um problema, eles não pagaram os proprietários e essa causa, essa geração, acabou virando um processo judicial. A empresa entrou por falta de pagamento. Ela diz que cumpriu o contrato licitado, mas não recebera o custo, né, combinado. E a usina agora vai ser colocada novamente em funcionamento. Por quê? Porque quando houve o não pagamento dessa dívida, a geração foi cortada. Desligaram os motores, falou, se eu não receber, não ligo os motores. Esse processo vai virar um processo judicial e vai ficar um tempão sem luz. Depois eles vão conseguir combinar o pagamento, vai se realizar o pagamento e aí sim, aí vai retornar a ligação da usina, que ela vai ser colocada novamente em funcionamento. Hoje, gente, agora, já estão prontos lá na Fazenda Aparecida 22 furos de sondagens, que foi até nas proximidades de uma ponte por mim construída lá na fazenda do Zé Carlos Rezende. Por quê? Porque eles estão agora tentando reconstruir a usina Aparecida. Então veio uma firma para aqui, para Mimoso, já fez os 10 furos de sondagem, que os engenheiros para calcular uma usina hidrelétrica precisa dessas informações, né, que chama geotecnia da rocha, e já foram feitos 10 furos de sondagem, porque Mimoso vai ganhar uma usina hidrelétrica no mesmo local da outra, né? Onde a queda, né, ali existe um desnível de água previsto, é de 200 metros de altitude, né? Esse rio, essa cachoeira começa lá no Zé Carlos Rezende e chega no Carminho. Esse desnível é 200 metros. Então é um desnível que tem uma boa capacidade de geração de energia. Então a gente vai encanar essas águas, vai ser através de túneis perfurados em rocha, em direção às turbinas. Esse projeto está em andamento. E esses túneis vão ser todos escavados em rocha. O engenheiro Sava, que é um engenheiro do Paraná, foi quem conduziu esses estudos. Nós tivemos acompanhando, né? Eu sou amigo lá do Heron, sou amigo da família, e nós tivemos acompanhando toda essa negociação lá junto ao Carminho. E lá que eu conheci o engenheiro Sava. Ele é um engenheiro que mora no Paraná. É ele que está sendo responsável para a montagem dessa nova usina que vai ser feita ali. Então esse projeto existe, está em fase de licenciamento ambiental e acredito que vai sair, porque já está bem adiantado as negociações. E gastaram 6 meses para a execução destes 22 furos a montante da barragem. Então está todo sondado, os cálculos estruturais estão sendo feitos e a qualquer momento deve-se iniciar a reconstrução da usina Aparecida. Eu tenho em mãos, né, nas minhas entrevistas, nas minhas pesquisas, eu consegui uma escritura datada de 6 de março de 1918. É uma escritura pública de compra e venda da Fazenda Aparecida. Ela está registrada na folha 78 do livro 3-C, sob número 1878, em que figura como adquirente a Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul do Espírito Santo. Ou seja, a nossa prefeitura comprou a Fazenda Aparecida em 1918. E como vendedor, o senhor Paulino José de Almeida, pelo valor de 3 contos de réis. E que foi cedida, a prefeitura cedeu esse espaço para a Companhia de Eletricidade de Muqui,
Muqui também, nessa escritura, é grafado com Y no final, né? Não é a letra I, é o Y, original da escritura. E encontra assinada e lavrada por a Maria Zélia Barreto Vivas. Ela é escrivã juramentada, né, do cartório de ofício aqui de Mimoso. Então até esse documento eu consegui, porque a gente vai montando, né? Nós historiadores gostamos muito disso, de documentar as coisas, né? De citar as fontes, as informações, da onde que vieram, como que conseguiu tudo isso. Então a gente faz uma série de entrevistas com as pessoas que conhecem as histórias, né? E em 24 de setembro de 1916, a cidade de Muqui comprou novos geradores e que será mantido funcionando durante toda a noite. Porque, gente, era assim. E Mimoso também era assim. Como é que a gente fazia em Mimoso? Às 6 horas da tarde, ali do lado do Bacalhau, do lado do cartório do Bacalhau, tinha a chave geral do gerador. Às 6 horas a gente ia lá e ligava esse gerador. E Mimoso estava iluminado. Só que chegava 10 horas da noite, às 22 horas, a gente ia lá e desligava esse gerador. Então Mimoso só tinha a luz das 6 às 10 da noite. Mas a partir de 24 de setembro de 1916, só que aqui nós estamos falando da cidade de Muqui, a cidade de Muqui comprou novos geradores e agora a luz fica acesa 24 horas. Não tem mais aquele negócio de interromper, né, a iluminação da cidade às 22 horas. O gerador anterior a vapor, claro, ele só funcionava até as 22 horas e depois era desligado. Em 23 de fevereiro de 1918, sim, vai se criar então a comissão para instalação da usina hidrelétrica da Fazenda Aparecida, que vai ser administrada pela Companhia de Eletricidade Muqui do Sul, onde será instalado aquele gerador de fabricação alemã de 150 cavalos vapor, que na ocasião foi criada uma diretoria para gerenciar esse acordo. E em 6 de julho de 1918, chegaram os engenheiros que iriam instalar a turbina alemã na Fazenda Aparecida. O nome desses engenheiros era Greenwood e o outro engenheiro era o Letellier. Então vejam todas essas informações, né? E em 16 de setembro de 1918, houve a inauguração, então, da turbina. A usina, inclusive, né, teve a missa para benzer a usina, naquela prática que a gente tinha, nós católicos. Quem benzeu a usina, quem inaugurou a usina, quem rezou a missa de inauguração foi o padre Luiz Parense. Ele era um padre de Cachoeiro de Itapimirim. Lembrando que tanto Muqui quanto Mimoso ainda não existiam os padres. O primeiro padre que viria para Mimoso, eu já narrei a história dele e vamos apresentar para vocês também através da Mais TV, que é a história do Monsenhor Elias Tomasi, que só aqui chegaria em 11 de fevereiro de 1935. Eu vou interromper esse bloco aqui, mas a nossa história da Fazenda Aparecida, ela não acabou ainda. É que nós temos uma limitação de tempo. Então eu convido vocês a assistirem a continuação desse programa num próximo programa.
No combate à malária, a gente precisa se unir. Unidos para prevenir. Use mosquiteiros, telas nas portas e janelas, repelentes, roupas compridas e deixe o agente borrifar a sua casa. Unidos para tratar. Em caso de sintomas como dores de cabeça e no corpo, febre e calafrios, procure uma unidade básica de saúde e faça o exame. O combate à malária acontece com a participação de todos. Cidadãos, comunidade e governo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Dia de futebol e dia de ficar bonito. Também é dia de combater o mosquito. Dia de pedalar, dia de folga ou de serviço. Também é dia de combater o mosquito. Dia do pet shop, da novela ou do jiu-jitsu. Também é dia de combater o mosquito. Até no dia da balada ou videogame com os amigos. Todo dia é dia de combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya. Você já sabe o que fazer. Evite água parada pro bicho nem nascer. Ministério da Saúde. Oh, é tudo que vem lá do chão, que chega na mesa, na mão, na sua vida. É a força do campo batendo no peito da nação. Crédito para o agro que alimenta, move, sustenta e leva o país para frente. Plano Safra. O Brasil com força para crescer. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Para promover o crescimento econômico e gerar empregos. Para levar melhores condições de vida para a população mais carente. Para incentivar investimentos e conectar os brasileiros. É para isso que o governo federal trabalha. Para que o Brasil seja sempre a pátria do desenvolvimento. A pátria que cresce e melhora a vida de todos os brasileiros. A pátria trabalhadora Brasil. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. A produção agropecuária do nosso Brasil é orgulho de todos nós. Aqui se planta e se produz de tudo. Tem a soja, o milho, o arroz e o feijão, o café, as frutas, a carne, o leite. Já somos grandes aqui e lá fora. Alimentos, fibras e energia produzidos de forma sustentável, que abastecem o Brasil e o mundo. E para essa produção continuar crescendo, o Ministério da Agricultura e Pecuária, junto com o Governo Federal, vai dar aquela ajuda. Uma ajuda que é para todos. O novo Plano Safra está aí para impulsionar o nosso agro. Trazendo mais crédito com melhores condições de financiamento para o pequeno, o médio e o grande produtor rural. Sabe qual o resultado? Mais produtividade, mais emprego, mais renda e mais comida na nossa mesa. E a partir de agora, quem já produz de forma sustentável vai ter mais benefícios na hora de buscar o crédito rural. É o reconhecimento a quem cuida do meio ambiente e do clima, fundamentais para a produção do nosso alimento. É o maior plano safra da história. Ministério da Agricultura e Pecuária, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Por onde passa, ele mexe com as nossas lembranças. É que de geração em geração, de gota em gota, foi com ele que aprendemos que não existe nada mais importante do que a vida. Ei, amigos, é Gotinha! Que bom te ter de volta para reconstruir a vacinação do Brasil. E para dar início ao movimento nacional pela vacinação, vai começar a dose de reforço bivalente contra a Covid-19 para grupos prioritários. Vamos salvar vidas, sim. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Tio, não atende não. Quem é você? Eu sou aquele menino bem aí, ó. Se você atender o celular, você não vai conseguir me ver. Sou eu que vou ter que socorrer o garoto. Não atende não. Moço, eu sou a mãe dele. Por favor, não atende. No trânsito, uma decisão errada pode destruir muitas vidas. Detran, Governo do Distrito Federal.